Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário. Aqui você vai encontrar histórias autorais e exclusivas feitas por mim para você, quase sempre com barulhinho de chuva ao fundo. Então, sem mais delongas, pegue seu café com leite e vamos para a história de hoje. Recomendamos um fone de ouvido para melhor experiência. O Triângulo. Quando os Dantas decidiram abandonar a cidade grande, foi com o sonho de uma vida mais saudável e tranquila. Rodrigo e Marina queriam que os 6 filhos, Rafael, Clara, Arthur, Sofia, Helena e o pequeno Miguel, crescessem longe da poluição, dos perigos urbanos e da correria moderna. O sítio, com suas terras vastas, a mata fechada ao redor, um celeiro imponente e uma construção triangular que ninguém soube explicar na venda, parecia uma oportunidade perfeita. A propriedade fora comprada a preço de oportunidade. O corretor, com um sorriso meio hesitante, desviara das perguntas sobre o motivo da baixa valorização. As pessoas hoje querem mais cidade do que campo. Apenas isso, ele dizia. E com essa justificativa, os Dantas não hesitaram. Nos primeiros dias tudo parecia um sonho. O aroma da terra fresca, o canto dos pássaros ao amanhecer e a sensação de recomeço embriagavam a família. Rodrigo, um homem prático e dedicado, passava as manhãs limpando o celeiro e organizando as ferramentas que comprara, enquanto Marina planejava a plantação de hortaliças e ervas. As crianças no início exploraram a propriedade com entusiasmo. O campo aberto para correr e a floresta que margeava o terreno eram aventuras irresistíveis. Mas logo Rafael, o mais velho, começou a alertar os irmãos menores para manterem distância da construção triangular no centro da propriedade. Era uma edificação bem peculiar, feita de pedras escuras e unidas com uma técnica antiga que ninguém reconhecia. Não havia portas, apenas uma abertura estreita em forma de arco. E dentro dela um vazio inquietante. É um marco histórico, talvez, Rodrigo comentara sem muita preocupação. Mas Rafael sentia um calafrio toda vez que seus olhos pousavam naquele lugar. Com o passar das semanas, pequenas coisas começaram a inquietar Marina. Pela manhã, a plantação apresentava sinais inexplicáveis. Sulcos profundos no solo, como se algo pesado tivesse passado ali durante a noite. Algumas mudas pareciam arrancadas, mas sem pegadas humanas próximas. Algum bicho grande, Rodrigo tentava tranquilizá-lo. Contudo, as câmeras instaladas pelo sítio não mostravam nada, além de vultos fugazes na madrugada. As crianças também começaram a mudar. Sofia, a mais sensível, começou a desenhar figuras perturbadoras. Árvores retorcidas, rostos sombrios surgindo no meio da mata, e algo que parecia a construção triangular, mas com marcas avermelhadas ao redor. Arthur e Helena começaram a acordar no meio da noite chorando, afirmando terem ouvido sussurros vindos da floresta. São os bichos, são os bichos, são os bichos, Marina insistia, tentando esconder a sua própria inquietação. Rodrigo passou a evitar o celeiro durante a noite. O lugar, que antes era um espaço comum, começava a exalar um cheiro metálico e estranho, mesmo após várias limpezas. Um dia, Rafael encontrou no fundo uma ferramenta antiga, enferrujada, que parecia ter sido usada como arma. Ele mostrou ao pai, que a descartou no lixo. Mas naquela mesma noite, Miguel, o mais novo, desapareceu por algumas horas. Ele foi encontrado perto do celeiro, murmurando em um tom baixo e incompreensível. Quando Marina o abraçou, ele apenas disse: "Mamãe, o triângulo me chamou." Rafael tomou para si a responsabilidade de proteger os irmãos. Ele criou vigílias noturnas, dormindo perto das janelas e anotando qualquer barulho suspeito. Foi ele quem percebeu que a floresta parecia ficar viva à noite. O som de galhos quebrando não vinha de nenhum animal. Às vezes ele jurava que as árvores se moviam, como se estivessem mudando de lugar. Rodrigo começou a ouvir ruídos vindos do interior da construção triangular. Era como uma vibração grave, um som que fazia o peito apertar e o coração acelerar. Talvez tenha alguma caverna sob o sítio, ele teorizava, mas evitava explorar o lugar.
Clara e Sofia começaram a falar de uma figura alta, de membros alongados, que às vezes aparecia na borda da floresta. Os adultos, preocupados, reforçaram os limites do terreno, mas isso não serviu para acalmar as crianças. Numa noite de tempestade, 3 dos filhos, Rafael, Sofia e Arthur, simplesmente desapareceram. Rodrigo e Marina acordaram com o som de portas batendo e correram até os quartos. As camas estavam vazias. Ocorreu então uma busca frenética. Rodrigo, com uma lanterna e uma espingarda, correu para a floresta, mas as árvores pareciam formar um labirinto vivo, que o obrigava a voltar ao ponto de partida. Marina gritava os nomes dos filhos, mas sua voz parecia ser engolida pela escuridão. Na manhã seguinte, as pegadas das crianças terminavam diante da construção triangular. O arco, que antes era vazio, agora estava totalmente preenchido por marcas profundas, com símbolos talhados na pedra. Dentro do triângulo, o vazio parecia mais profundo, como se não houvesse um fundo visível. Nem as autoridades, nem os dias de busca incessante trouxeram respostas. Marina e Rodrigo permaneceram no sítio por mais alguns meses, na esperança de encontrar alguma pista. Mas a floresta parecia mais opressiva, o celeiro mais hostil e a construção triangular cada vez mais inquietante. Na última noite, antes de partirem, Clara e Helena acordaram em pânico, dizendo que ouviram os irmãos chamando por elas. "Venham para o triângulo", elas repetiam com os olhos arregalados. Rodrigo decidiu demolir a construção antes de ir embora, mas ao tentar aproximar-se com ferramentas, o ar ao redor da construção se tornou pesado, como se algo invisível o impedisse de avançar. Quando a família finalmente partiu, o sítio foi abandonado e os novos donos, caso surgissem, jamais encontrariam o lugar pacífico que os Dantas buscaram. Afinal de contas, o triângulo permanecia lá, uma sombra antiga, inalcançável, que parecia esperar.